Concordo com o Ivan, o jogo, nossa, caiu muito, perdeu muito, né? Mas o primeiro tempo, os primeiros 20 minutos do Corinthians, jogou muito bem. Mais uma vez com o Losango no meio de campo, né? Com o Ranieri, Bidon pelo lado esquerdo, Carrilho pelo lado direito. Carrilho cometeu uma falha bizonha no primeiro tempo ainda. Garro centralizado atrás dos dois atacantes, Yuri Alberto e Memphis. E essa dupla de ataque está afiada. Os dois estão muito bem. Não é só o Memphis, não. O Yuri Alberto está jogando muito bem. Hoje, até estava vendo numa banca de jornal, hoje em dia cada vez mais são raras as bancas de jornais, né? Jornal, então, é mais raro ainda. Mas existem algumas revistas. E a Placar, que é a revista que é referência em termos de esportes, ela existe ainda no formato impresso. E eu estava vendo na banca a Placar com a foto do Yuri Alberto na capa, dizendo mais ou menos o seguinte: o Yuri Alberto deu a volta por cima na carreira e hoje está calando a boca dos críticos. Porque muita gente, inclusive nós aqui, a gente cansou de criticar, falamos de vídeo que a bola bate na canela dele, tem uma edição que como se ele fosse um grosso, né? Mas, enfim, são fases da vida e parece que agora o verdadeiro Yuri Alberto, ele se apresenta. A gente pode até discutir se um dia ele poderá ter chance na seleção. O cara tem 23 anos só, é jovem ainda. Sim, e ele tem uma marca importante. Ele já é o segundo goleador do Brasil atrás do Pedro. Ele tem 27 gols. Exato, e o Pedro está lesionado. Se o Igor Jesus pode, por que o Yuri Alberto não pode? Eu concordo com você. Mas nesse momento não existe um dono, né? Então, assim, eu acho que ele pode receber até uma oportunidade, de repente, dependendo da regularidade dele. Mas agora só março do ano que vem. Chega de seleção, tá, Carlos? Não, Por favor, a gente não só vai em falar março aqui. do ano que vem. Calma que a gente vai falar aqui. Não. A gente vai falar, mas não vai falar sobre convocados. Ô, Ivan, você tem notícia da lesão, do grau da lesão dele? Ele saiu machucado para a entrada do Thales, né? Isso. O Thales entrou no lugar. Segundo a comissão técnica, precaução. O Emiliano Dias fala em contratura, mas precisa realizar exames se não é algo mais grave. Mas ele saiu com uma contratura. Agora, se você me permite, com relação a essa dupla, e eu concordo com o Berna, primeiro que o Yuri Alberto, ele também foi vítima de um sistema que não privilegiava suas características. Exatamente, ele jogava como pivô muitas vezes. Exato. Ele não é esse centroavante de ficar de costas, de fazer parede, de brigar com os zagueiros, de imposição física, não. Ele pode funcionar, inclusive, como um segundo atacante. E ele faz esse papel em determinados momentos no Corinthians. Ele é um cara que ataca a profundidade, ele precisa da bola na frente para ele poder finalizar uma bola rasteira, não uma bola para ele brigar, ele não é o Caleri, por exemplo. Então, assim, ele foi vítima. Segundo, eu acho que o Corinthians conseguiu melhorar bastante depois que os reforços chegaram, ou seja, o entorno dele melhorou. Terceira coisa, eu não morro de amores pelo trabalho do Ramon Dias, mesmo com o Corinthians fora da zona de rebaixamento. Acho que é um trabalho ok, tá? Nada além disso. Mas uma coisa o Ramon conseguiu. Ele conseguiu um desenho tático que fez com que a dupla de ataque conseguisse se desenvolver, porque o Yuri melhora junto com o Memphis. Os dois estão bem. Municiados pelo Garro, evidentemente, que é um jogador acima da média, mas o Corinthians, com essa dupla, só poderia jogar dessa forma. Ele não tem condições, pelas características dos atacantes que estão à disposição do treinador, ele não tem condições de jogar com 3 atacantes. E para fazer com que os dois joguem juntos, ele teria que abrir mão de um deles, porque nenhum deles é ponta. Então o Ramon, pelo menos, teve sabedoria para fazer com que esses dois funcionassem como uma dupla de ataque. E eles conseguiram se desenvolver. O Garro foi bem hoje, Berna? Foi razoavelmente bem. Eu acho que foi o melhor do Corinthians. Então, mas você achou? Eu achei. Porque eu não acho... Por exemplo, o Memphis, ele fez o gol, mas ele tentou depois várias... Ele perdeu uma chance inacreditável. Exatamente. E assim, tentando um elástico na linha de fundo, alguma coisa do tipo... Assim, eu não gostei nesse momento do Corinthians em que o Corinthians deu uma relaxada, segundo você, tirou o pé. Mas nós não tivemos, assim, um grande jogador na partida. Eu acho que não. Eu acho que o André Ramalho, não é ele quem falha naquele lance no primeiro tempo, não, né? Que resulta quase no gol do Cruzeiro. É ele quem salva, não é? Gustavo Henrique? Gustavo Henrique. Foi o Gustavo Henrique. O Bidu dormiu também naquele lance. Mas o André Ramalho fez um jogo bom.
O Hugo Souza está jogando bem, né? Hoje ele falhou, né? Aquela jogada que acontece fora da área, o Gustavo Henrique tentando no primeiro tempo aí. isso, recuar a bola e ele tá fora da área, de repente ele se atrapalha e a bola sobra, se eu não me engano, pro Lautaro Dias e ele chuta em cima do zagueiro, né? Mas ele é um bom goleiro, sim. Essa aqui é a 5ª vitória seguida do Corinthians. Você disse que agora está mais azeitado o ataque. Tá. Né? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Se esse time tivesse começado o campeonato lá atrás, o Corinthians estaria brigando hoje por melhores posições? Estaria. Não sei se por título, acho que não. Mas estaria. Foi um time muito bem reforçado na janela de meio de ano. Chegaram jogadores muito importantes. E que pese o fato de o José Martínez não ter jogado, o Ranieri foi o titular na partida de hoje, trouxe José Martínez, trouxe o Memphis, Alex Santana, Thales Magno, André Ramalho, né? Thales Magno. Então, um time que não fez grandes contratações no início da temporada, mas no meio da temporada faz grandes contratações. O Augusto, presidente do Corinthians, quando ele assume, uma das coisas que ele disse que o Corinthians não passaria mais vergonha em relação a tudo que aconteceu no ano passado e um pouco mais para trás. E que estaria brigando diretamente com os líderes do campeonato lá, Palmeiras, Flamengo e coisas do gênero e tal. Só que demorou muito tempo, porque no primeiro semestre, Ivan, ele só tomou pedrada e correu o risco, inclusive, de sofrer impeachment. Aí vem a janela do meio do ano, o Corinthians melhora, faz as contratações, e eu já vou falar do efeito Depay nessa situação aí nova, e de repente ele coloca um time competitivo que agora não dá para alcançar ninguém, porque a gente está no final do campeonato. É o seguinte.